e ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade havia já 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: mulher, está livre da sua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou, e dava glória a Deus. E logo se endireitou, e dava glória a Deus. Vou falar mais uma vez aí para a igreja acordar. Quando Jesus colocou a mão sobre ela, ela se endireitou e começou a dar glória a Deus. Fecha seus olhos. Pai, no nome de Jesus, eu quero agradecer o Senhor pela oportunidade de estarmos na tua casa. Agradecer o Senhor, ó Pai, pela palavra que o Senhor nos dá. Obrigado pelos louvores da tua casa. Obrigado, Senhor, por este altar. Peço a Ti que fale ao coração de cada um e não se cale, porque estamos com os ouvidos atentos para ouvir aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Pai, se porventura há alguém que não está atento, toca nele agora, Pai. Que tudo aquilo que tem tentado tirar a tua atenção, tudo aquilo que vem para atrapalhar este culto, atrapalhar os seus filhos de serem abençoados pela tua palavra, cai por terra agora. Em nome de Jesus eu te peço, cerca a casa com os teus anjos, ó Pai, e que o teu Espírito venha me conduzir conforme a tua vontade. Encha-me, Senhor, da tua presença. Usa os meus lábios, ó Pai. Usa, Senhor, a minha voz. Fala com a igreja através da minha vida, em nome de Jesus. Amém. Se você crê que Deus vai falar contigo, aplauda ao Senhor aí. Aplauda aí. Aleluia. Você sabia que quando você, às vezes, é bom, né? A palavra do Senhor diz que nós devemos dar glória, louvar o Senhor com todo o nosso corpo. Se você vê os judeus eles adoram o Senhor com palmas, com dança, com a cabeça. Dá uma pesquisada para você ver, quando eles estão lá no Muro das Lamentações, lá em Israel, quando eles vão adorar o Senhor. Eles adoram o Senhor com todo o corpo. Eles mexem a mão, mexem o braço, mexem o pé, mexem o pescoço, faz assim com a orelha. É verdade. Por quê? Porque eles entendem o que a palavra está dizendo, que todo o corpo precisa adorar o Senhor. E quando você também vê que está alguém pregando aqui, e você aplaude o Senhor, você também dá uma oportunidade para o pregador dar uma respirada, tomar uma água. É verdade. Então, aplauda o Senhor aí quando sentir vontade, não fica acanhado não, tá bom? Queridos, a palavra que nós lemos é um texto bem edificante. Esse texto ele fala de uma história narrada pelo evangelista Lucas. E Lucas fala de cura de uma enfermidade. Interessante aqui nesse texto é que Lucas era um médico. Lucas era um doutor. Lucas, ele cuidava de enfermidade das pessoas. Ele receitava medicamentos. Mas o médico Lucas, ele sabe que esse tipo de enfermidade que o texto está nos dizendo, ele não se cura no consultório. Esse tipo de enfermidade, ele não se cura através da medicina convencional. Ele não se cura com nenhum tipo de medicamento. Esse texto ele fala de uma cura sobrenatural. Não é nada desta terra.
O que acontece aqui nesse episódio não é nada que um homem poderia ter feito. Não é nada que um medicamento sendo o mais caro de todos poderia fazer na vida desta mulher. Ela poderia gastar tudo. Ela poderia ter perdido muito tempo em médicos, em consultórios, e nada ia resolver. Aliás, talvez ela tenha feito isso, porque a Bíblia vai dizer que ela está com isso, com essa enfermidade, ela está com esse problema já há 18 anos. De repente, essa mulher começou a andar encurvada, de cabeça baixa, e quando ela viu, ela não conseguiu mais endireitar-se. Presta atenção. Existem vários tipos de demônios. Esse demônio que Jesus expulsa desta mulher, porque Jesus a chama e diz: mulher, está livre da tua enfermidade, e ele coloca a mão sobre ela e ela se endireita. Veja, ele dá uma palavra, depois da palavra ele coloca a mão sobre ela, aquilo que estava na vida dela sai, e ela volta ao normal. 18 anos nessa situação. O que estava agindo na vida dela é um espírito de enfermidade. A Bíblia vai dizer sobre vários tipos de espíritos. A Bíblia vai falar sobre vários tipos de demônios. Presta atenção. A Bíblia vai dizer que existem várias espécies de demônios. E uma dessa espécie está na vida desta mulher. Pastor, como surgiram os demônios? Eu vou te mostrar. Abra aí comigo em Apocalipse, capítulo de número 12. Deixa marcadinho em Lucas, que nós vamos voltar. Apocalipse 12, versículo de número 9. Ele nos diz o seguinte, vou esperar você abrir. Apocalipse 12, versículo de número 9, diz assim: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo, e ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Versículo de número 7 vai dizer: e houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. O que aconteceu aqui? Aconteceu que Satanás, ele achava que poderia ser semelhante ao Altíssimo. Nem melhor, semelhante. Como pode ser semelhante algo que foi criado por Deus? A Bíblia diz que só há alguém que é semelhante a Ele, e esse alguém se chama você. Não. Satanás queria ser semelhante ao Altíssimo. Ele disse: eu subirei aos mais altos dos céus e me sentarei ao lado do Senhor,
de Deus e serei semelhante ao Altíssimo. Deus disse: aqui não, Satanás, porque aqui só tem um Deus. Mas farei logo mais alguém semelhante a mim, onde eu habitarei. Você consegue entender que honra é essa? Você consegue entender que privilégio é esse? Satanás, com todo o seu poder, toda a sua formosura, a Bíblia vai dizer que ele era um anjo de luz. Era um anjo admirado, e a soberba, por ser bonito, ser admirado, tomou conta dele. Mas só que ele não foi sozinho. Ele se rebelou contra Deus e levou consigo uma terça parte dos anjos do céu. E o texto de Apocalipse diz que houve uma batalha no céu, mas só que eles não prevaleceram, porque no final o bem sempre vence o mal. Então Deus expulsa Satanás do céu e juntamente com Satanás uma terça parte dos anjos. E esses anjos, juntamente com Satanás, com Lúcifer, caem na terra e se transformam nos demônios, anjos caídos. Agora eles vão fazer a maldade. Agora o papel deles é destruir a vida daquele que é semelhante ao Altíssimo. Não, ele queria ser semelhante a Deus, mas não pôde ser. Aí alguém é criado na terra. Escuta, Satanás é criado no céu e é lançado na terra. Você é criado na terra e vai morar no céu. A raiva dele é essa. O ódio dele é esse. O ódio dele é saber que foi criado no céu e vai morar no inferno. Enquanto você foi criado na terra, e se você aceitar Jesus, entregar sua vida para Ele, for obediente, você vai morar no céu. Mas sabe o que mais ele tem raiva? Ele tem raiva de quando você erra, porque ele faz você errar. Ele fica no seu ouvido dizendo que você não é nada. Ele fica dizendo para você, você não vai conseguir. Ele fica dizendo para você, você é inútil. Isso tudo que você está fazendo não vai dar em nada. Ele fica falando para você, esse esforço é em vão. Não, ninguém te ama, não vale a pena, você vai cair. Ele fica falando para você, ele fica te dizendo essas coisas, e o pior de tudo é que você acredita. Aí você vai lá e erra, cai. Mas daí você lembra que a palavra do Senhor está escrito assim, que há anjos ao seu respeito para te guardar, te proteger, te livrar. Ó. Aí a palavra do Senhor está dizendo assim, que Deus deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí a palavra do Senhor também está dizendo assim, que aquele que aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador, se fez nova criatura e as coisas velhas ficaram para trás. Aí você lembra dessa palavra, aí você dobra o seu joelho e fala, Senhor, me perdoa, tem misericórdia de mim. Aí Deus envia um anjo, pega na sua mão, te ergue, te leva de novo para o caminho. Aí ele fica lá, como que pode? Eu errei uma única vez e não tenho mais direito ao céu. E esse ser que foi criado para ser a imagem e semelhança de Deus, erra, vacila, cai, mas pede perdão e Deus perdoa e fala, vai morar no céu. Essa é a raiva dele, esse é o ódio dele. Mas sabe de uma coisa, ele não vai desistir de você. Então quanto menos você errar, melhor vai ser para você.
Então já sabemos que Satanás foi lançado na terra, juntamente com a terça parte dos anjos do céu. Quando Satanás caiu, ele leva alguns anjos. Então Satanás, o que ele não pode fazer no céu, ele quer fazer na terra. O que ele não pode fazer com Deus, ele faz com aquele que é a imagem de Deus. Aí ele cria estratégias. Ele lança grupos de demônios. Saiba você que existem demônios em todos os lugares. Existem demônios territoriais. Sabe onde você vê um lugar onde muitas pessoas usam droga? Existe ali um principado liderado por um demônio que se chama Zé Pilintra. Zé Pilintra é o demônio que age na vida dos alcoólatras, dos dependentes químicos. Sabe quando você vê muitos lugares aonde as pessoas se prostituem? Existe um principado ali também. E quem domina aquele principado é um demônio chamado Pombagira. E se você não sabe, debaixo da autoridade de Pombagira existem muitos outros demônios. Demônios que agem na sensualidade. Eu quero ter um dia só para falar disso. Nós vamos marcar, talvez sexta-feira que vem. Mas eu quero que você se prepare para o que você vai ouvir aqui. Você precisa se preparar. Agora você sabendo do que vai acontecer sexta-feira que vem, talvez o inimigo nem permita que você esteja aqui. Porque ele não quer que você saiba quais são as estratégias que ele tem contra a sua vida. Aliás, você precisa saber quais são as estratégias que o inimigo tem contra você. Se você não sabe, as batalhas de antigamente e hoje também, as guerras que existem, a primeira coisa que aquele que vai guerrear contra o outro faz é estudar o inimigo. É estudar quais são suas estratégias, é estudar como ele age, é estudar qual é o ponto fraco dele. Eu não sei se você está estudando quais são os pontos fracos, como você deve agir contra o inimigo. Mas uma coisa você precisa saber: ele não para de estudar quais são os seus pontos fracos. Ele te observa todo o tempo. Ele observa o seu olhar, ele observa o seu jeito de falar, ele observa cada palavra que sai da sua boca, ele observa como você trata as pessoas, ele te observa porque é isso que ele vai usar contra você nas guerras. Biblicamente falando, então, os anjos são, aliás, os demônios são anjos caídos, é anjo. Anjo é espírito. Por isso, seres espirituais da maldade, que querem destruir a sua vida, liderado por Satanás. Assim como no ministério tem o pastor, o anjo da igreja, e tem os outros departamentos, assim também é no reino de Satanás. Ele tem vários departamentos. Tem demônio da mata, tem demônio da água, tem demônio do vento. Você acha por que existe tempestades de vento, destrói casas, vira carro? Você acha por que isso acontece? Porque foi Deus que mandou? Não, é porque existem demônios agindo aí também. Pastor, mas por que Deus não... Por que Deus permite? Por que Deus não faz nada? Deus faz, irmão. Porque se Deus não fizesse, agora mesmo estava tendo tempestade aí. Porque Ele quer fazer isso o tempo todo, mas Deus não permite. Porque uma terça parte dos anjos foram expulsos do céu. Mas para cada demônio, existem 3 anjos batalhando contra ele.
Se tiver 2 demônios ali fora, tem 6 anjos. Se tiver um demônio querendo fazer você desistir, parar, tem 3 anjos pegando na sua mão e te levantando. Pastor, por que é tão difícil? Por que eu não consigo? É porque você não está dando ouvido à voz do Espírito Santo de Deus falando com você. Porque é mais fácil ouvir o mal. É mais fácil ouvir o mal ou não é? Fica aqui, de repente chega 2 pessoas para falar de uma pessoa. A primeira pessoa chega para você e fala: fulano é uma benção, fulano é isso, fulano é aquilo, fulano é isso, isso. Senhor, legal, que bom. Aí daqui a pouco chega outra pessoa para falar da mesma pessoa, só que ele fala tudo ao contrário. Sabe o que acontece? Por incrível que pareça, você vai dar mais crédito para quem falou mal. Os nossos ouvidos parece que gosta de ouvir palavras negativas, gosta de ouvir fofoca. Mas a fofoca ela quebra, ela acaba no ouvido daquele que ouve a voz do Espírito Santo de Deus. Então já sabemos que existem demônios de várias espécies. Nós estamos falando aqui de um demônio que age na enfermidade. O demônio que age muitas vezes na enfermidade, ou é liderado por ele. E esse demônio chama-se Exu Caveira. Eu falei que o nome dele, ele deu um bravo lá fora, está com raiva. Ele não gosta, irmão. Mas são demônios derrotados simplesmente pelo sangue de Jesus. Por isso que a batalha sexta-feira para você chegar aqui é terrível. Por isso que sexta-feira o negócio parece que é diferente dos outros dias. Aleluia, tá bom, amém, Senhor. Deus está nesse lugar, irmão. Veja, o demônio que estava agindo na vida desta mulher era um demônio da enfermidade. Como é que o demônio da enfermidade age? Todos os demônios, primeira coisa que eles tentam fazer é dominar sua mente, é mudar seu pensamento. Por isso esse livro aqui, ele vai ter continuação, irmão. O poder de uma mente renovada. Porque se você tiver a mente renovada, se você for dono da sua mente, demônio nenhum vai entrar nela. Demônio nenhum vai entrar no seu corpo. Demônio nenhum vai causar enfermidade na sua vida. Demônio nenhum vai acabar com o seu casamento. Demônio nenhum vai tirar o seu emprego. Por quê? Porque você é dono da sua mente. E quem é dono da mente, entrega a mente para Jesus. Faz o que Filipenses 4:8 diz, que nós devemos pensar em coisas boas, pensar em coisas do alto, analisar as coisas antes de ficar pensando nela o dia todo. Essa mulher, já 18 anos, sabe o que é encurvada? Você já deve ter visto alguém aí na rua, alguém que anda assim, ó, com a mão na coluna assim, e não consegue levantar. Geralmente essa pessoa, ela começa com dor na coluna, aí ela não consegue caminhar direito, ela usa uma bengala para poder endireitar a coluna. Com o tempo você pode perceber que a bengala vai diminuindo. Por quê? Porque a coluna dela vai envergando. São vários demônios que podem agir na enfermidade, liderado pelo Exu Caveira.
Um deles é um chamado preto velho. Que faz a pessoa ficar encurvada. Como eu disse, a primeira coisa que ele tenta fazer com você é dominar sua mente, lançar pensamentos negativos. Agora eu quero te explicar o que acontece com esta mulher. Na época de Jesus, ou antes de Jesus, as mulheres eram muito maltratadas. Naquela época as mulheres eram humilhadas. As mulheres não tinham vez, não podiam trabalhar. Se o marido morresse, a mulher, ela geralmente passava fome se não tivesse ninguém para sustentar. Se tivesse filho pequeno e o marido tivesse dívidas, eles tomavam o filho dela. Ela ficava sozinha. A mulher não podia falar, a mulher servia o seu marido e ficava no canto da porta para ver se ele queria mais comida, se ele ia querer um copo d'água, se ele ia querer alguma coisa. Para dirigir ao seu marido, ela tinha que levantar a mão, fazer um gesto. E ele decidia se ela falava ou não. Ah, mulherada, você tinha que dar glória a Deus aí, porque Jesus morreu e mudou sua vida, hein? A mulher era muito humilhada. Ouvia coisas que não queria ouvir. Agora imagina essa mulher. O que ela deve ter passado? Muita coisa na sua cabeça. E quando... Você sabe disso. Quando algumas pessoas se entristecem, estão meio depressivas, a primeira coisa que cai é o seu semblante. Ela já muda o semblante, porque está triste. Não é difícil de perceber isso. Segunda coisa que cai quando uma pessoa está triste é os seus ombros. Quando está feliz, o peito estufa. Quando se entristece, os ombros caem. Terceira coisa que cai quando uma pessoa está triste é a sua cabeça. E quem abaixa a cabeça, instantaneamente abaixa a coluna. Para pensar, analisa. Caiu o semblante, o ombro ficou pesado, baixou a cabeça, dobrou a coluna. Agora imagina você fazendo isso todos os dias. Isso é postura. Não precisa ser espiritual para saber. O seu ortopedista vai te dizer, se você está com dor na coluna, muitas vezes é porque você está com a postura errada. Está andando de cabeça baixa. Primeiro dia, baixou a cabeça. Segundo dia, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10, 18 anos. O peso na mente, o peso das palavras contrárias, o peso da insegurança, o peso do medo, o peso da tristeza, o peso da dor, encurvada, liberdade para o inimigo agir. Não sei se você sabe, mas pensamento negativo a respeito de si mesmo é pecado, é brecha para o inimigo agir na sua vida. Por quê, pastor? Porque Deus deu o seu Filho para morrer por nós. E quando Ele fez isso, Ele disse que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, independente do que você está passando, independente da sua luta, você não tem o direito de abaixar a cabeça. Porque Cristo, mesmo sofrendo, sendo humilhado, morto numa cruz, sangrou até a morte para que você tivesse vida. E não é qualquer vida, é vida eterna. Ah, pastor, mas você não sabe o que eu estou passando. Não interessa o que você está passando. Levanta a cabeça e mostra para o diabo que tem alguém que pagou um preço pela sua vida. Você está passando agora e você vai passar por isso. Você não vai viver assim.
Você não vai continuar assim, mas precisa acreditar. Aleluia. 18 anos encurvada. O medo de encarar as dificuldades faz encurvar. Eu sou incapaz. Não, é muita coisa para mim. Não. Eu não vou conseguir passar por tudo isso. É normal. Às vezes nós achamos que não vamos conseguir superar tal desafio. A tristeza toma conta do nosso ser, as dúvidas, a angústia. E para ajudar, Satanás envia alguém perto de você e diz: larga, para. Você não nasceu para isso. Você não precisa disso. Ninguém te valoriza. O que você faz, ninguém dá valor. Não, para com isso. Satanás é expert em fazer isso. Aí você acredita. Aí você dobra mais um pouco a sua coluna. Essa mulher está dando brecha, e as brechas que ela dá abre uma porta para um espírito imundo. Isso que você faz de se entristecer e não acreditar em você é brecha para o inimigo agir na sua vida. Ela dá uma brecha, o inimigo entra. A palavra do Senhor diz que ela estava possessa de um espírito imundo. 18 anos. Eu não sei por onde que ela andava. Eu só sei que ela fica sabendo que nesse dia na sinagoga ia ter um pregador. Aliás, se você estudar, é a última vez que Jesus entra numa sinagoga. Jesus entrava nas sinagogas para pregar. Escute isso. As sinagogas não é igual aqui, esse altar aqui não, que tinha um púlpito. Não, lá tinha 2. Era um púlpito para o pregador e um púlpito para o príncipe da sinagoga, aquele que liderava a sinagoga. Por quê? Se o pregador chegasse, fosse pregar a palavra, e ele dissesse algo que a sinagoga não aceitava, ele já interrompia a pregação na hora. Ele ficava aqui do lado. Não, para parar. Não tinha liberdade nenhuma. Jesus vai pregar esse dia. Os estudos, a Bíblia vai dizer que a casa estava cheia. Porque Jesus não é qualquer pregador. Jesus, onde prega, a multidão se aproxima. Muita gente quer ouvir a palavra do Senhor. Quem vai pregar hoje? É Jesus. Não, eu vou. A Bíblia vai dizer que nas sinagogas tinham duas separações. Era uma separação, aliás, eram mais separações. Era uma separação para os ricos, os importantes que sentavam na frente. Era outra separação para homens, para mulheres. E uma separação somente para aqueles que estavam enfermos. Existia a enfermidade que era impedido de entrar na sinagoga, e existia algumas enfermidades, que era o caso dela, problema físico, que poderia assistir o culto. Mas esses enfermos ficavam numa galeria que era separado por uma cortina, tipo um véu. Mas ela conseguia ver Jesus de lá para cá. A Bíblia vai dizer que Jesus começou a pregar a palavra. E como todo bom pregador, cheio do Espírito Santo de Deus, que precisa ter o discernimento do Espírito, olhou para a galeria e viu que lá tinha alguém que estava com o espírito imundo. Ele disse: não está normal, tem alguém que precisa ser liberto ali. Olha só, Jesus está pregando a palavra. Volta lá, Marcos
capítulo 13, eu quero que você, capítulo 10, capítulo 13, versículo de número 10. Eu quero que você acompanhe comigo. Aleluia. Ensinava no sábado numa das sinagogas. Já começa por aí. Sábado era dia, só podia ensinar, não podia fazer milagre, não podia curar, não podia fazer nada. Eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, já havia 18 anos e andava curvada, e não podia de modo nenhum endireitar-se. Bom, se de modo nenhum ela podia endireitar-se, significa que ela já tinha procurado ajuda. Ela já tinha feito de tudo. Ela já tinha tentado muitas outras formas, presta atenção, olha para cá, gente. Ela já tinha tentado de muitas outras formas a se libertar desse mal, mas não tinha conseguido. De repente ela ouve falar que Jesus vai pregar ela, mesmo encurvada, mesmo cheio de pensamento negativo, mesmo 18 anos nessa situação, ela foi para a igreja. Ela foi ouvir Jesus. Ela não desistiu. Ela não se importou com tudo aquilo que ela estava passando. E detalhe, a Bíblia diz que ela estava possessa de um mal. E tem muita gente que não está possessa de mal nenhum, mas não quer vir para a igreja. Não, hoje eu não vou. Por quê? Porque está bem. Não, hoje eu não vou, porque está normal. A quem precisa é os encurvados. A quem precisa é quem está doente. A quem precisa é quem está triste. Quem precisa é quem está triste. Mas quem não está, tem que vir para agradecer. Tem que vir para glorificar. Escuta. Eu não sei se a igreja estava avivada, porque geralmente Jesus pregava a palavra de confronto e os fariseus queriam bater nele. Eu não sei como é que estava o espírito de avivamento dentro da igreja. Eu só sei que a palavra diz que Jesus olhou para onde aquela mulher estava. Talvez ninguém ali estava vendo. Talvez ninguém ali estava se importando. Talvez é isso que você acha, que ninguém se importa com você. Mas tem alguém que te vê e sabe a real situação da sua vida. E vendo a Jesus, chamou-a a si e disse: mulher, primeira coisa que Jesus faz: mulher, vem aqui. Agora veja comigo, entra na palavra, a dificuldade dessa mulher, encurvada, cheia de dor, atrás de um véu, atrás de todo mundo, em cima de uma galeria, tem que descer a escada e vir até Jesus, mostrar o seu problema, ser constrangida pelas suas dificuldades, mas ela veio. Tem coisa que Jesus quer fazer na sua vida, mas tem coisa que Ele só vai fazer se você fizer a sua parte. Imagina comigo, ela descendo a escada, o culto deve ter demorado. Eu não sei se Jesus continuou pregando, se Jesus continuou falando, ou se Ele esperou ela descer e ficou observando. Se Ele ficou observando, todos que estavam viraram para trás e olharam. E ela desceu, e ela veio. Quando ela veio, chegou até Jesus, Jesus disse: mulher, está livre da sua enfermidade. Primeira palavra que Ele disse: está livre da sua enfermidade. Mas Ele não coloca a mão nela, Ele lança a palavra. Por que Jesus faz isso? Porque muitas vezes Ele precisa que você creia. Por que precisa pregar a palavra? Para depois orar no final. Por que não podíamos chegar aqui, louvar o Senhor e falar: irmãos, vem para frente, vamos orar, vamos... Por que tem que ter a palavra? Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Então Ele lança a palavra. Quem lança a palavra? O próprio Deus, e diz: mulher,
está livre da tua enfermidade. Mas parece que ela não acredita. Talvez ela tenha olhado para Jesus e dito amém. Porque muitas vezes é isso que você faz quando alguém te lança uma palavra. O pastor olha para você e diz: você está livre, você está liberto, você não vai ficar assim, ei, creia. Aí você, amém. Mas o amém só para fora, dentro você está falando, não vai acontecer nada, já faz 18 anos que eu estou nessa situação. Não vai acontecer nada, eu já ouvi isso antes. Eu vou sair daqui e vou continuar do mesmo jeito. Isso não é fé, irmão, isso é dúvida. A palavra vai dizer que Deus não opera em dúvida, que Ele não se agrada daqueles que não têm fé. Olha o que a palavra diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Mulher, está livre do seu mal, amém. Ah, você não está acreditando não? Vem aqui. Aleluia, aleluia. Quer ver? Eu vou mostrar para você na prática o que aconteceu. Vem aqui, pastor Edson. Eu ia chamar a Daiane ali, mas... Mulher, está livre da tua enfermidade. Mulher estava encurvada. Curva mais. Não, vamos fazer drama, que estava encurvada de verdade. Aí, é isso aí. Irmão, Jesus, Ele opera no impossível. Se está meio encurvada, não. Está muito encurvada. A Bíblia diz que Ele coloca as mãos sobre ela e ela se endireita. Não, pera aí, aos poucos. Porque a Bíblia ela é categórica. Ela fala que a mulher se endireitou. Mas eu creio que Jesus fala assim: vai endireitando, vai endireitando, vai voltando ao normal. Mas Jesus sabia o que estava acontecendo com essa mulher. Não é só pôr a mão e dizer: levanta, está livre do mal. Jesus olha para ela e fala assim: sai pensamento negativo. Você não vai mais incomodar essa mulher. Toda dúvida durante esses 18 anos, todo esse sofrimento, todo o seu choro, toda a sua angústia, tudo que te fizeram, hoje eu cancelo em nome de Jesus. E a mulher foi endireitando. Cada palavra que Jesus dizia, a mulher ia se endireitando. Por quê? Porque aquilo que você lança positivamente na vida das pessoas, faz as pessoas se levantar. Amanda Rabachalabacai. Ei, Deus, eu sinto o Senhor aqui nesse altar. Eu sinto Deus aqui. Aleluia. Jesus põe a mão e ela começa a endireitar. Sai. Vai saindo. Sai, vai deixando ela. Mas para isso, ela precisava acreditar. Muita coisa não vai sair da sua vida somente porque você chorou, somente porque alguém colocou a mão na sua cabeça. Tem muita coisa que só vai sair da sua vida quando você acreditar. Acreditar no quê, pastor? Acreditar que você precisa liberar esse perdão. Acreditar que você precisa liberar essa mágoa. Acreditar que você não pode carregar isso. Você precisa acreditar que isso está fazendo mal para você, que isso está destruindo a sua vida, que isso está destruindo o seu relacionamento. Imagina essa mulher encurvada e todo mundo ia falar com ela. Ela sai daqui porque o pensamento negativo, aquilo que você adquire dentro de você, faz mal para outra pessoa. Você não consegue se relacionar, tratar bem as pessoas. Às vezes você acaba sendo grosso. Vai responder de qualquer jeito. Que isso?
Isso é algo que está fazendo você ficar encurvado. Talvez não aparentemente, mas dentro de você há uma curvatura. Olha, Jesus coloca a mão sobre